Olá pessoal, aqui é a professora Regina e hoje eu vou falar sobre a diversidade cultural no Brasil. A diversidade cultural no Brasil é representada por suas tradições, manifestações religiosas, artísticas, a culinária, suas crenças, costumes dos diferentes grupos e diferentes regiões do Brasil. Devido à extensão territorial e ao processo de povoamento com povos de diferentes origens, o Brasil é um país com imensa diversidade cultural. De norte a sul, as tradições, as festas, os rituais e a alimentação variam de maneira significativa. As manifestações culturais são influenciadas também pelas características locais, como o clima, a vegetação, os aspectos sociais e econômicos. Entre as regiões do país existem diferenças bastante significativas na formação cultural, mas mesmo dentro de uma região ou estado é possível encontrar grande diversidade de tradições e manifestações culturais. A cultura dos mais variados grupos do Brasil é elemento de identificação, é o que forma os indivíduos, o que pensam, sentem e agem nos seus círculos sociais. São as manifestações culturais que fornecem identidade e contam a história de um país, por isso sua preservação é muito importante. Para que a cultura de um país seja preservada, é preciso que se criem políticas públicas de valorização e reconhecimento das tradições e também que esses temas sejam incluídos nos currículos escolares. A origem da formação cultural brasileira está ligada, sobretudo, aos índios, aos negros e aos imigrantes europeus. O primeiro imigrante foi o colonizador português e, ao longo dos séculos seguintes, outras nacionalidades também tiveram destaque na migração brasileira, como os italianos, os alemães, os japoneses e os poloneses. Na região norte acontecem dois importantes eventos culturais, o Festival de Parintins, no Amazonas, e o Círio de Nazaré, em Belém do Pará. O Festival de Parintins conta com apresentações semelhantes ao Carnaval, com fantasias, alegorias em enredo, e acontece uma competição entre o boi caprichoso e o boi garantido. O Círio de Nazaré é uma manifestação religiosa cristã de devoção a Nossa Senhora de Nazaré e reúne cerca de 2 milhões de pessoas. Nessa região, a culinária apresenta forte influência indígena, sobretudo na utilização do peixe e da mandioca. Também são pratos típicos dessa região a carne de sol, o jambu e o tucupi, que é um caldo de mandioca cozido. No Nordeste, uma das manifestações artísticas mais tradicionais é a literatura de cordel, que é um gênero literário produzido em versos. Os textos são escritos em folhetos e pendurados em cordas nas apresentações, por isso o nome cordel. Outras tradições famosas dessa região são o maracatu, o bumba meu boi, o carnaval, a capoeira, o frevo, o coco, a ciranda, a festa de Iemanjá, a marujada e a lavagem das escadarias do Bonfim. Os pratos típicos da região são o acarajé, o vatapá, o caruru, o sarapatel, a carne de sol, o bolo de fubá, o arroz doce, a canjica, a buchada de bode, a tapioca, a pamonha, o feijão verde e a cocada. O Centro-Oeste é uma região de grande diversidade devido às influências de outros estados, dos povos indígenas e até mesmo de outros países como a Bolívia e o Paraguai. Nessa região, algumas das manifestações culturais famosas são a cavalhada, o fogaréu. E dentre os pratos típicos estão o arroz com pequi, o angu, o arroz boliviano, o curau e os peixes do Pantanal. Não vá se afobar. No Sudeste, algumas das tradições são as festas do Divino, o Carnaval, o Bumba Meu Boi, o Peão Boiadeiro,
o samba, a folia de reis e o jongo. Os pratos típicos dessa região são o cuscuz paulista, o aipim frito, a moqueca, o pão de queijo, a feijoada, o tutu de feijão, o feijão tropeiro, o queijo Minas, a farofa e o bolinho de bacalhau. O Sul tem diversas manifestações culturais relacionadas aos imigrantes europeus, principalmente os alemães, os italianos e os japoneses. Os grupos descendentes desses imigrantes preservam práticas culturais de dança, culinária e também na arquitetura. É comum encontrar cidades inteiras construídas em estilo alemão, por exemplo. No que se refere à culinária, destacam-se o chimarrão, especialmente no Rio Grande do Sul, o pirão de peixe e o barreado, e a produção de vinho. O Brasil é um país tão grande em diversidade cultural que nós gastaríamos uma vida inteira estudando sobre esse assunto. E aí, pessoal, gostaram dessa aula? Até mais, pessoal! Tchau, tchau!